tenho 37 anos de educação, que eu trabalho em educação. Minha formação é em psicologia escolar, né? Eu assim, me sinto feliz na minha condição de mulher, né? Porque eu acho que eu formei esse conceito lá na minha infância. Eu tive a sorte de ter uma mãe onde ela valorizava muito tanto as coisas femininas como as coisas masculinas que a gente faz na infância. Eu vim de uma família de 6 irmãos, 5 mulheres e um homem, né? E na minha família, a minha mãe, diferentemente do meu pai, apesar de ser uma mulher do passado, mas ela tinha uma cabeça muito avançada. Então, ela não tinha essa diferença entre as coisas que a gente podia fazer e que meu irmão podia fazer, né? E isso eu acho que me deu uma sustentação e hoje eu me senti segura e feliz na minha condição de mulher, né? Porque eu não fui privada de fazer as coisas que meu irmão fazia, do mesmo jeito que meu irmão também não era privado das coisas que a gente fazia, né? Então eu tive uma infância onde eu brincava de bola de gude, onde eu construía carrinhos com meu irmão. Ele tinha uma idade muito parecida com a minha e a gente vivia coisas de criança, não vivia coisas de menina e coisas de menino, a gente vivia coisas de criança. Então eu acho que isso trouxe esse suporte para que eu goste de ser mulher. A referência que eu tenho da minha mãe feminina é essa muito saudável. E aí hoje na escola, para mim, eu acho que o fato... Ontem eu tive uma experiência interessante com as crianças, que eu fui convidada, né, pela professora para conversar um pouquinho com as crianças e eles me fizeram muitas perguntas. E uma criança chegou para mim e perguntou se eu era feliz sendo mulher. E foi um menino que me perguntou isso, né? E eu fiquei muito feliz com essa pergunta, né? Porque aí, como tinha meninas também na sala, eu disse que sim, que eu acho que eu era feliz por ser gente, né? Por ser um ser humano, né? Não só por ser mulher. Primeiro eu era feliz por existir nesse mundo e ser mulher era só uma consequência, né? Eu fiquei feliz com a pergunta dele, né? Porque eu pude dizer para todas as crianças, ainda na idade de 9 anos, que eram crianças de 4º ano, que ser mulher ou ser homem, né, não tem muita diferença, pelo menos para mim, na vivência que eu trago, né? Eu era feliz por existir, por ser um ser humano, né, que povoa esse planeta, né? E outra criança perguntou se eu tive uma infância feliz. E eu disse a ela que sim. E um dos motivos era justamente esse, porque minha mãe não me poldava, meu pai passava muito tempo fora trabalhando, e minha mãe mais que era responsável pela educação, como era com todas as famílias da época, né? E minha mãe não tinha essa diferenciação. Então eu tive uma criança onde eu pude subir em árvore, brincar de bola de gude, né? Construir carrinho de lata. E de brincar também de cozinhado, de brincar de boneca, meu irmão também fazia essas coisas, então a gente dividia muitas brincadeiras, independente de ser de menino ou de menina. Então eu tive uma infância feliz, né? E eu tenho muito orgulho disso, inclusive eu falei para eles que dos objetivos dessa escola, né, quando a gente colocou essa escola, quando a gente fundou essa escola, eu, Olga Dorgilan, era justamente um espaço onde a criança pudesse ser feliz, ou seja, ter um quintal, né? Eu acho que toda criança tem que ter um quintal e as crianças hoje não têm mais um quintal, né? Nesse quintal eles podem trocar ideias independente de ser menino ou de menina, porque na infância a gente não precisa ter isso, essa diferença de gênero, né? Então eu faço coisas de criança, então você vai crescendo e você vai sendo introduzido, mais introjetado na coisa do gênero masculino e feminino. E aí eu acho que dentro da minha infância, como eu tive isso de uma forma muito generalizada, eu cresci naturalmente, sem achar que homem é melhor, que mulher é melhor, né? Não é. A gente, na minha concepção, nós somos iguais, porque eu tive isso dentro da minha casa. Então, é isso que eu tenho para dizer. Foi muito bom eu ter passado a experiência, vivido essa experiência com as crianças, essa roda de conversa com as crianças do 4º ano, porque eu passei para eles a importância da gente ser feliz como pessoa e não ser feliz como gênero, né? Porque se a gente é feliz como pessoa, literalmente a gente vai ser feliz como gênero também. Olá, eu me chamo Cristiane, trabalho na escola Sempre Viva. Eu nasci no interior de Rio Tinto, mas vim para Paraíba, no caso de João Pessoa, né? Muito nova, aí no caso me criei aqui praticamente. Eu vim para cá tinha uns 9 anos e foi aqui que eu comecei a vida. Então eu tenho comigo 6
No total são 6 filhos que minha mãe teve, 3 homens e 3 mulheres. Eu sou a mais velha, né, entre as mulheres e os homens também. Nessa trajetória foi infância boa e ao mesmo tempo difícil, né? Porque meus pais tinham que sair para trabalhar, então a gente foi se criando entre si, igual praticamente hoje, né? A gente tem que se virar para criar os filhos. Aí, cada um, né? Depois a gente foi um ajudando o outro e cada um está aí, vivendo. Eu vim trabalhar aqui como auxiliar de limpeza, né? E estou aqui e dando continuidade também criando meus filhos. Eu tenho 3 filhos, moro sozinha, né? No caso, crio, né? Até hoje, eles sozinhos. Então, nessa Semana da Mulher, eu fiz parte de uma roda de conversa com as crianças do 3º ano, no qual foi bem interessante, né? Eles perguntaram sobre essas coisas, como foi minha infância. Foi divertida, né? Porque, como eu disse a eles, quando eu estava no interior, essas partes eu ainda lembro que eu gostava de subir nas árvores, que às vezes eles fazem aqui também, né? Foi bem interessante. Brincava de pular corda, de pega-pega, algumas coisas que eles fazem hoje, né? Que nem todos têm a oportunidade de fazer, mas alguns fazem, né? Foi bem interessante isso. Aí a gente conversou e fizeram algumas perguntas, né? Como quantos filhos eu tinha, era a idade deles. A definição mulher hoje em dia está como definir esse termo, está sendo guerreiro, né? Porque no caso das mulheres hoje em dia estão ganhando mais espaço, mais liberdade, né? Que antes, até no período de anos para cá, você não podia fazer as coisas que vocês fazem hoje, né? Era bem restrito as coisas. Muita restrição tinha para o tempo de hoje. Para você sair, tinha que ter permissão. Hoje você não precisa, né? Antes precisava de permissão. Eu sei que hoje você não precisa nem ser muito tempo. Até botar assim, 10 anos atrás, já tem uma enorme diferença, né? Porque com esses, como se diz? Vamos se dizer, com essas liberdades que foi criando, né, que a mulher foi ganhando força, então ela está trabalhando mais em cima disso, né, de buscar os seus direitos e ter mais liberdade. Eu estive há pouco na sala do 5º ano, né, e comecei um bom dia com eles, recitando uma poesia que eu escrevi, mas principalmente falando de onde foi que eu vim, né? Quem foram os meus pais, o meu nome, que normalmente todos me conhecem por Tutu. Daí eu contei para eles qual era a história desse nome, Tutu Carvalho, mas que meu nome era Givanete dos Santos Carvalho. Né? Falei que meus pais, minha família, eu vim de uma família negra, mulher negra, homem negro, irmãos negros. Né? Então, isso facilitou também a minha visão de família, esse encontro de família negra. Falei para eles que eu tinha um filho, né? Que o meu filho é negro, o pai é negro também, né? E que meu filho estudou nessa escola desde pequenininho. Né? E falei também dessa história, dessa minha história, desde pequena, na idade deles, como foi a história da minha escola, do meu percurso na escola. Né? Eu nasci em Jaguaribe, então meu percurso escolar foi em Jaguaribe. Nós éramos pretos e pobres. A escola era uma escola pública, foram escolas públicas de maioria, uma grande maioria branca. Então eu não me lembro, no meu percurso escolar, né, de ter uma amiga preta, certo? Então era um bairro, Jaguaribe sempre foi um bairro de maioria de pessoas brancas.
embora nós éramos pobres, mas estudávamos sempre nesse percurso. E nas escolas em que eu estudei, a maioria das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens, quando eu fiz o ensino médio, era a grande maioria branca. Eu tive muitos problemas na escola, disse para eles, não só por ser menina, né, porque o ataque ataque racista, né, em relação ao meu cabelo e à minha cor, ela vinha sempre pelos meninos, né? E no percurso das escolas na minha fase. E eles ficaram assim perguntando por que eu não reclamava, por que eu não ia à direção, né? E eu disse a eles que no tempo em que a gente era criança, em que eu era criança, a gestão da escola, ela não tinha propriedade para entender o que acontecia, né? E nem discutir com a maioria das crianças. Se hoje, a partir da lei implementada, 10.639, muitas das escolas, elas ainda não discutem a questão do racismo na escola, né? Nem a questão do direito ao acesso à história da África, né? Imagine no meu tempo de criança. Eu disse a eles, gente, realmente isso não acontecia, né? Não acontecia. Mas aí um dos meninos perguntaram, mas por que? Então o que é que você fez? Você ignorou isso e você seguiu em frente? Porque a criança disse, eu teria feito isso. Eu ignorava isso e seguia em frente. E eu disse, ignorar é impossível. Eu vou lhe dizer, e eu dei para ele um exemplo assim, bem simples. Você pode ignorar uma pessoa que lhe bate todos os dias, de forma física, uma pessoa mais forte, né? Que bate em você todo o tempo no recreio, ou que bate em você todas as vezes que ninguém está olhando. Você consegue ignorar isso de forma física? Aí ele disse, não, porque dói muito. Eu disse, pois é. As palavras, né, as musiquinhas racistas, elas doíam muito. Então, o que é que eu fazia? Eu sempre me escondia. Eu fugia do recreio, eu saía dessas situações. E isso é bom? Não, não é, né? Então, esse percurso da escola foi um percurso naturalmente doloroso, né? Naturalmente porque era quase que naturalizado pelas outras pessoas adultas, né? E eu, depois que eu fui estudar, entendi que como eles não tinham propriedade para discutir, ou para conversar, ou para argumentar, então era melhor fazer de conta que não estava acontecendo nada. Em fazer de conta que não está acontecendo nada, nós entendemos hoje que isso acontece até hoje, né? Em algumas situações, isso acontece até hoje. E aí eles perguntaram, mas e depois que você se tornou adulta, isso teve diferença porque você é uma mulher negra? Eles se importavam com o seu cabelo? E eu disse, com o meu cabelo, a história foi sempre, né? Criança, jovem e adulto, essa fase do cabelo é para as meninas, né? E para mim em especial, foi muito difícil, né? E eu contei para eles como é a história de que quando eu era pequena, minha mãe, ela estirava o meu cabelo, né, com a pasta que feria o cabelo. E eu disse a eles que isso existe até hoje. Ou que estirava o cabelo com ferro quente. As duas coisas queimavam a cabeça, né? E quando eu cheguei aos 15 anos, eu disse à minha mãe que não, ela não ia mais fazer isso, né? Então, todo esse percurso de ser menina e ser aceita com a sua cor e seu cabelo, é muito difícil de você se fortalecer e se afirmar, né?
E isso para mim, eu disse para eles que isso para mim só veio acontecer depois que eu entrei no movimento negro, para poder entender como é que eu poderia me fortalecer e entender para barrar as pessoas, para que elas não me ferissem, não continuassem me ferindo, né? Nesse ser feminino. E aí eles disseram, isso acontece, e hoje a situação é diferente, né? Nessa postura de mulheres, né? Como é esse acesso ao trabalho? E novamente eu respondi que até hoje, hoje é mais fácil o acesso e a informação de você saber que, embora as pessoas aqui no Brasil não se declarem racistas, existem formas de barrar o acesso de mulheres negras a determinadas funções. Eu disse a eles, vocês podem observar isso em qualquer lugar que vocês estejam. Em qualquer lugar que vocês estejam, olhem quantas pessoas, quantas mulheres negras tem e em que função elas estão ocupando. E isso não é falta de estudo, não é falta de competência. Isso é questão de acesso, porque quem tem acesso ao mercado de trabalho, na maioria, são pessoas brancas. E elas podem se intitular não racistas, mas elas podem vedar o acesso às pessoas negras, sim. Então, a maioria das pessoas aqui no Brasil, elas dizem que não são racistas, mas o acesso naturalmente a determinados cargos é negado e é vetado a mulheres negras. Então, essa conversa com eles foi assim, linda, né? Assim, eu vejo essas crianças com essa idade, com 10 anos, falando sobre isso. E tive, né, experiência de professores, né, que estavam na rede pública, em momentos de formação, que nunca tinham tido a chance de falar desse tema em sala de aula, nem no dia, né, referente ao Dia Internacional da Mulher, e nem no percurso da história do negro no 20 de novembro. Então, essa é uma história que me deixa muito gratificada, né, de saber que nós estamos numa escola em que as crianças estão discutindo isso desde o Dia Internacional da Mulher. Eu vou dizer o que eu disse a eles. O nosso trabalho tem sido de muita esperança que essas crianças elas possam fazer diferente aonde quer que elas estejam. Elas são brancas, elas vão ter acesso à maioria de espaços que negros não vão ter aqui nesse país. Então, que elas façam diferente, que elas façam a diferença. É isso. Professora Fernanda, professora de Matemática e Ciência do 4º e 5º ano. E eu fui convidada para falar um pouco sobre a semana do Dia da Mulher, né? A semana que foi comemorada aqui na escola, o Dia da Mulher. Então, eu, né, representando a mulher professora, a mulher mãe, né, como é minha vida, falar um pouco, que também foi falado para a turminha do 4º ano. Eu estive com a turminha do 4º ano da manhã e da tarde. E a nossa roda de conversa, nós começamos pelo tema, né, o tema transversal, né, o lugar de mulher onde ela quer. Né, e a gente começou essa roda de conversa com a turminha do 4º ano. E assim, eu fui surpreendida, né, com várias respostas, né, e várias questões que eles trouxeram para a gente na roda de conversa, né. E eles falaram, né, cada um falou da sua experiência dentro de casa com sua mãe, com sua avó, né, porque teve uma tarefa, uma entrevista que eu pedi para que eles fizessem, uma entrevista com uma pessoa acima de 50 anos. E assim, o que foi legal, né, que eles
fizeram um paralelo, né, do que eles fazem aqui na escola e o que a avó deles fazia há tempo atrás, que eram as brincadeiras, né? As comidas, né, que vai acompanhando. E eles falavam, tia, lá na escola a gente brinca de baleado. Minha avó brincava já. Tia, a gente brincava de pega-pega, né? A gente brincava de esconde-esconde, de amarelinha, de corda. Tudo isso a gente faz na escola. Alguns falaram da saudade que estavam tendo, né? Que a gente não estava fazendo mais isso. Outros falaram que, além da saudade, alguns conseguiam fazer em casa com a mãe, né? Que é brincar de quê? De bola de gude, né? Um falou, tia, aqui eu vou pedir para meu pai comprar bola de gude, né? Que minha mãe falou da bola de gude. Então é legal a gente brincar também de bola de gude. E mulher também joga bola de gude. Aí começaram a perguntar se eu jogava bola de gude, se eu fazia baleado. Então a gente vê que essa geração vai sendo resgatada. Aqui na escola a gente resgata, né, essas brincadeiras, né, que as mulheres antigamente faziam e que hoje a gente faz também. Enfim, e falar um pouco, né, do nosso tema, lugar de mulher onde ela quer. E eles falaram que realmente o lugar de mulher é onde ela realmente quer, né? A gente não pode querer exigir que a mulher fique em casa, né, que a mulher não tem os direitos, né? Eles falaram também isso, os direitos que as mulheres têm. Eu, por exemplo, na minha caminhada, eu sempre respeitei, né? Se eu tivesse de nascer novamente, eu queria nascer mulher. Eu amo, né, essa minha função de mãe, né, essa função de esposa, essa função de professora, né? E a luta da gente não é fácil, né? Mas eu acho que, além de não ser fácil, é muito bom, né? Esse lado maternal, esse lado de cuidar, né? Por incrível que pareça, eu tenho esse lado maternal do cuidar. Eu gosto de cuidar, né? Eu gosto de cuidar dos meus alunos, eu gosto de cuidar das minhas filhas, eu gosto de cuidar das minhas amigas, dos meus amigos, né? Eu tenho esse lado maternal, né? De mulher cuidar, né? E é isso. Foi muito bom a experiência, a semana, né, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, porque eu aprendi com eles também, né? A partir do momento que a gente pede para que eles façam entrevista com a família, com a mulher, com a mãe, com a avó, com a tia, e eles trazem essa entrevista, a gente vai argumentando, a gente vai aprendendo, a gente vai trocando ideias, e é isso que eu acho mais legal, né? Num trabalho como esse, um trabalho prático, um trabalho de vivência, um trabalho que a gente realmente consegue desenvolver e aprender, né? A gente aprende, né, com essas grandes mulheres, né, de antigamente. E assim, a gente trouxe, né, chamamos a nossa convidada, foi a Algarina, uma gestora, uma coordenadora, diretora, mãe, esposa, né? E ela também foi lá para relatar um pouco, né, da sua trajetória, da sua vida, falar um pouco, né, da vida dela. E as crianças também perguntaram, né, como era a função dela como mãe, a função dela como dona de escola, né? Ela falou um pouco disso, né, de ser diretora da escola. Como surgiu a Sempre Viva. E eles aprenderam, né? Tudo com o que foi colocado ali, foi troca de ideias. Ah, minha mãe faz isso, tia Algarina. Então, a nossa convidada, né, trouxe muitas experiências boas e essas experiências elas foram trocadas comigo como professora, com os alunos, né, pelas entrevistas que eles fizeram, com a família, né, com as mães, com as tias, com as mulheres da família, né? Então essa experiência foi muito boa, essa experiência de ser mulher, né? De respeitar o lugar que ela queira estar,
Eu acho isso muito importante, né? Não tirar o direito dela, né? Eu acho que direito e dever caminham juntos e a gente tem que saber respeitar, né? E essa palavra ela foi muito colocada na semana nos nossos trabalhos, né? E não deixando de lado, como eu sou professora de matemática, não deixando de lado, né, o salário da mulher, né, se é compatível com o salário do homem, porque a mulher ganha menos. Isso a gente foi trazendo um pouquinho a educação financeira, que eu gosto tanto de trabalhar aqui na escola. E porque a mulher ganha pouco, perguntaram a tia Algarina se a tia Algarina ganhava, né, quanto, por ela ser diretora da escola, né. Então, é um direito nosso, né, a gente ter esse salário também. Então, a matemática, ela foi trazida também para esse tema. Nós trabalhamos e é isso que eu tenho para dizer, que a mulher ela precisa continuar sendo respeitada. Falamos um pouquinho da Lei Maria da Penha também, né, como ela é trabalhada, alguns questionário que não concorda, porque tem a teoria, mas não tem a prática, né? Que ainda existe muita violência contra a mulher. Então, gente, essa semana foi um assunto muito rico, né? Um assunto que mexeu mesmo com a cabecinha dos meus alunos do 4º ano. E foi maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Eu me chamo Priscila Micaele, sou professora da Escola Sempre Viva e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha trajetória como mulher nessa sociedade, né? Pensar em ser mulher na sociedade atual é principalmente pensar em como é lidar com muitas questões, né? A questão do machismo, a questão do racismo também e perceber que a gente precisa mudar algumas coisas e ter algumas posturas diferentes, né? Então, minha trajetória de vida como mulher foi uma trajetória de ser filha de uma casa onde tinham muitas crianças, né? Eu fui uma menina que cuidou muito dos meus irmãos quando pequena. E desde pequena eu já percebia que ser mulher seria difícil, principalmente pelas questões do dia a dia dentro de casa mesmo, né? Pela questão de ter trabalho para menina, trabalho para menino, de simplesmente ter uma lista de tarefa para gente, para mim e para minha irmã, que éramos meninas, e os meninos meus irmãos ficavam brincando. Eu achava isso sempre muito injusto. Com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui percebendo que ser mulher seria uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Mas me colocar nesse lugar, depois de grande, de adolescente, de mulher, foi também perceber que eu tinha que ter uma postura diferente, né? Que eu tinha que lutar pelos meus direitos, pelos direitos das outras mulheres. E quando eu decidi ser professora, eu também percebi que esse universo, né, de ensinar, que era um universo, na minha época de graduação, majoritariamente feminino, também trazia muitos desafios. E nesse processo de ensino, de aprendizagem, quando eu realmente me tornei professora, eu percebi que eu tinha que lutar por muitas coisas. E uma delas era mostrar para minhas crianças que existe sim, dentro da sociedade, essa dicotomia entre homens e mulheres, que existe essa questão estrutural do machismo. E eu tenho perpetuado isso enquanto professora. Esse ano, por exemplo, eu trabalhei de forma diferente de todos os outros anos. Foi uma experiência bem significativa, porque além da gente tratar do tema da mulher, eu trouxe esse tema da mulher com um viés diferente, principalmente pelos últimos acontecimentos, né? Pela questão da discriminação, pela questão do racismo. Então, o tema da escola esse ano foi lugar de mulher é onde ela quiser. E eu quis trazer uma outra questão, que era incorporar a ideia da gente perceber a mulher negra na sociedade. Desromantizar um pouco esse tema, né? Da ideia de trabalhar a mulher de forma romântica, que tem que trazer flores e tem que cantar música.
mas assim, perceber outros temas que a gente tem que discutir. Eu trabalhei com 5º ano e foi uma experiência fantástica, porque durante uma semana a gente mergulhou profundamente nesse problema do racismo estrutural. A gente falou sobre mulheres negras importantes na nossa história, então as crianças puderam trazer mulheres que são importantes também na nossa história e para a gente como referência de mulher negra, que culminou com a nossa roda de conversa com a Tutu, né, que foi fantástica, e as crianças também trouxeram perguntas muito estruturadas, né? Como é que a Tutu, enquanto mulher negra, percebe o peso do machismo e do racismo? Qual foi a trajetória de vida da Tutu? Como é que ela enfrenta o racismo até hoje também? Então, isso foi significante. Então, tratar o tema, lugar de mulher é onde ela quiser e onde é que estão as mulheres negras, foi muito importante para que as crianças pudessem ter essa visão mais ampla do processo que a gente passa, principalmente nos dias atuais, de desrespeito, de degradação da figura feminina e principalmente das mulheres negras, né? Que sofrem e sofreram e sofrem até hoje, não só o peso por serem mulheres, mas por serem mulheres negras acima de tudo.